Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vamos dar início em mais um trimestre da nossa EBD. Dia 6 de julho, nós estaremos aí começando o terceiro trimestre de 2025. A igreja em Jerusalém, glórias a Deus. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E a primeira lição que nós estaremos estudando, o título é A Igreja que Nasceu no Pentecoste. Eu quero já convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, para que nós possamos aí continuar aí sempre levando a palavra de Deus. Nosso texto base, o texto áureo, está em Atos capítulo 2, versículo 4. Aleluia. Que diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A nossa verdade prática: a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós, como já falamos, vamos começar aqui nosso estudo do terceiro trimestre de 2025. Nesse trimestre, estudaremos a Igreja de Jerusalém, conforme apresentada em Atos dos Apóstolos. Dentre muitos tópicos, veremos como essa igreja se tornou, viveu e expandiu o evangelho para fora da Judéia. Nessa primeira lição, estudaremos como a igreja nasceu de Jerusalém para o mundo como uma igreja pentecostal. E essa lição aqui tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar a natureza do pentecostalismo. Segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo. E terceiro, elencar a característica do pentecostalismo bíblico. Amém? Então, meus irmãos, a igreja, ela nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento, então, marcou o início de uma nova era, ou seja, a era da igreja. O Pentecoste era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Naquele dia, ali, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, conforme a instrução de Jesus. Aí, de repente, o Espírito Santo desceu sobre eles com sinais visíveis, línguas como de fogo, eita glória, e também audíveis, sinais audíveis, sons como de um vento impetuoso. Então eles começaram ali a falar em outras línguas, outros idiomas, proclamando as maravilhas de Deus às pessoas de várias nações que estavam ali na cidade. Pedro pregou para a multidão, explicando que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel e anunciando Jesus como Messias crucificado e ressuscitado. Então ali foram cerca de 3.000 pessoas que creram e foram batizadas naquele dia. Esse evento que consideramos então o nascimento da igreja. O primeiro tópico aqui, meus queridos, é a natureza do Pentecostes bíblicos. Primeiro subtópico ali, de natureza divina. Então, o Pentecoste não foi causado por homens, mas foi foi iniciado ali por Deus. Foi o cumprimento da promessa do Pai.
Atos capítulo 1, versículo 4. Lucas aqui, escrevendo o livro de Atos, ele relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu, glória, encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Então ali, meus irmãos, descia, né? Ou seja, ali a descida do Espírito Santo não dependeu de mérito, não dependeu de oração intensa ou de obras humanas. Foi um ato soberano e gracioso de Deus. O Pentecoste é uma revelação clara da Trindade divina. Deus Pai, ele prometeu o envio do Espírito. Deus Filho, Jesus Cristo, ascendeu ao céu e pediu ao Pai que enviasse o Espírito. Deus Espírito Santo desceu, glória, e passou a habitar então nos crentes. Deus aqui se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Então aqui, meus irmãos, a presença do Espírito Santo é o maior presente divino à nova vida cristã. O segundo subtópico aqui é um evento paralelo ao Sinai. Então, como nós já falamos aqui, o Pentecoste bíblico aqui de Atos 2 pode ser compreendido como o evento paralelo ao Monte Sinai. Não no sentido de repetição. Não é isso. Mas como o cumprimento e contraste simbólico e também teológico. Glória, então, os estudiosos aqui, os amantes da palavra de Deus, os teólogos da Bíblia, explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamada de teofanias. Ou seja, isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como ele fez lá no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. Glória! Então, irmãos, naquela ocasião ali, houve trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu então a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo capítulo 19, versículo 16, você pode ler e entender mais esse texto. Então, assim como a lei foi dada a Israel lá no Sinai, o Espírito foi dado à igreja no Pentecoste. Eita Deus, aleluia! Então, meus irmãos, o Pentecoste é um novo Sinai, onde Deus, em vez de escrever a lei em pedras, escreveu-nas no coração por meio do Espírito Santo. Ele marca a transição da lei para a graça, da letra para o Espírito, de um povo étnico, ou seja, Israel, para um povo espiritual, que é a igreja, glória. Então aqui o terceiro tópico é centrada em Cristo e nos tempos pós-finais. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Então, o comentarista aqui ele vai dizer que Jesus Cristo, ele é o doador do Espírito. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem cruz. O comentarista deixa bem claro, não há Pentecoste sem cruz. O Espírito, então, é enviado por Cristo, glorificado, glória, como sinal de que ele reina. Aleluia! O Pentecoste é uma declaração que Jesus venceu, é uma declaração que Jesus subiu ao céu e agora governa com autoridade para enviar o Espírito Santo.
Então, meus irmãos, a descida do Espírito Santo inaugura a igreja como corpo de Cristo. O Pentecoste aqui é o momento em que Cristo une seus discípulos em um só corpo espiritual, equipado para continuar a sua missão. Em Atos aqui, como ele deixa para nós aqui, ó, Atos capítulo 2, versículo 17, ele cita aqui Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, o Pentecoste marca o começo dos últimos dias, que se estendem até a volta de Jesus Cristo. A era do Espírito Santo é a era da igreja e também a última fase da história da salvação antes da consumação final. Oh, glória! Então, nós fechamos aqui o primeiro tópico, seguindo aqui o nosso segundo tópico, o propósito do Pentecoste bíblico. O primeiro subtópico aqui é promover a verdadeira adoração. Então, irmãos, o Pentecoste, ele não foi apenas o início da igreja, mas o início de uma adoração viva, profunda e transformadora. Muitas vezes o Pentecoste aqui é lembrado apenas pelos dons espirituais, como línguas, profecias. Porém, um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém ali foi promover a verdadeira adoração. Ele formou ali um povo adorador. Podemos dizer um povo adorador, cheio do Espírito Santo, com o coração voltado totalmente a Deus. Então, o Pentecoste não é apenas o início da igreja, mas o início de uma adoração viva, profunda, transformadora. Pentecoste que não adora, irmãos, não é bíblico. Vou repetir. Pentecoste que não adora não é bíblico. Jesus ensinou que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. João capítulo 4, quando Jesus encontra ali aquela mulher samaritana no poço. Oh, glória! Então, o Pentecoste inaugurou essa realidade. O Espírito Santo passou a habitar no coração do crente, permitindo uma adoração autêntica. O Espírito nos prepara para adorarmos a Deus por toda a eternidade. E hoje, nós adoramos em partes. Hoje, adoramos em partes. Mas em breve, nós adoraremos face a face. Eita glória! Que o nosso culto terreno seja o reflexo do céu. Subtópico 2, uma experiência definida. Não, perdão, irmão. Subtópico 2 aqui é poder para testemunhar. Já estou pulando aqui para o 3, calma, vamos chegar lá. Então, subtópico 2 aqui, poder para testemunhar. Então, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é uma declaração mais importante feita por Jesus antes da sua ascensão. Testemunhar aqui, como a gente vai dizer aqui, poder para testemunhar. Então, testemunhar aqui é falar, é viver, demonstrar a verdade sobre quem Jesus é, sua vida, sua morte, sua ressurreição e também a sua salvação. Com palavras, anunciando o evangelho, com atitudes, vivendo de forma coerente com o que se prega. Então, precisamos viver o que pregamos. Com coragem, nós enfrentamos oposições sem negar Jesus. Então, antes do Pentecoste, os discípulos eram medrosos, inseguros,
confusos. Depois da descida, oh glória, depois da descida do Espírito Santo, eles se tornaram corajosos, claro na pregação e cheio de sabedoria e também de poder. Isso mostra que o Espírito Santo transforma pessoas comuns em testemunhas poderosas de Cristo. O mesmo Espírito Santo aqui, o mesmo Deus, Espírito Santo, que desceu em Pentecostes, habita hoje nos nossos corações, nos corações dos crentes. Isso significa, meus irmãos, que você tem poder para falar de Jesus com coragem, falar de Jesus com sabedoria, ou seja, seu testemunho pode alcançar pessoas e transformar vidas. A missão da igreja continua e você faz parte dela. Em resumo aqui, para nós fechar esse segundo tópico aqui, Pentecoste é o envio. O Espírito Santo é o poder e testemunhar é o propósito. Então nós fechamos aqui o segundo tópico. Seguimos aqui então para o terceiro subtópico, né, irmãos? Que diz assim, ó, característica do Pentecoste bíblico. O primeiro subtópico aqui é uma experiência específica. Então, o Pentecoste é mais do que um marco histórico. O Pentecoste, meus irmãos, é um modelo para cada cristão hoje. O derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Isso aqui foi uma experiência espiritual transformadora que ainda está acessível a todos os cristãos que buscam. Então, você que não é ainda batizado com o Espírito Santo, se você buscar, o poder ainda é para você. Oh, glória! A descida do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa divina. Também é o início de uma nova vida para os discípulos. Naquele dia, conforme Atos escreve, Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Pessoas regeneradas, ou seja, pessoas salvas. Então, contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência de Pentecoste. Isto é, o batismo com o Espírito Santo. Então, no momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já habita em você. Jesus sopra em você o Espírito Santo. Aí vem o batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento. Oh, glória! É algo de Deus, é um selo que Deus nos dá, um revestimento de poder. Então, o Pentecoste bíblico por conseguinte, meus irmãos, distinto da salvação. Tá? Então, o Pentecoste bíblico, ele não salva, tá? Ele não salva, mas é para os salvos. Na verdade, aqui, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Então, o Pentecoste bíblico, ele não tem poder para salvar, mas é para os salvos. No momento que você aceita Jesus, o Espírito de Deus já habita em vós. E o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Amém? Vamos seguir aqui para o nosso segundo tópico. Uma experiência definida e contínua. Então, como resultado do enchimento do Espírito Santo, os crentes, eles falaram em línguas estrangeiras que não conheciam antes. Pessoas de diversas nações ouviram a grandeza de Deus nos seus próprios idiomas. Tá? Aqui, Atos, capítulo 2, versículo 4. Isso aqui, irmão, vai mostrar a universalidade da mensagem do Evangelho.
Aí Pedro aqui vai explicar que aquilo era o cumprimento da profecia de Joel, onde Deus prometia derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Também aqui ele reafirma Jesus como o Messias prometido. Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, ele faz uma mensagem clara, ousada e impactante. Ele fala sobre a vida, ele fala sobre a morte, ele vai falar sobre a ressurreição e a exaltação de Jesus Cristo. A pregação aqui, em Pentecoste, é cristocêntrica, baseada na palavra de Deus, ou seja, baseada nas Escrituras. As pessoas ali, elas ficaram compungidas em seu coração, ou seja, elas ficaram profundamente tocadas. Perguntaram para Pedro, o que faremos? Aí Pedro respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Ou seja, glória, cerca de 3.000 pessoas creram, foram batizadas e se uniram à comunidade cristã. Os novos crentes passaram a viver em comunhão, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Vendiam aí seus bens e repartiam com os necessitados. Continuavam louvando a Deus juntos com alegria e também com simplicidade. E o texto vai dizer que aquela igreja, ela crescia. Glória! Para fechar aqui, o terceiro subtópico, as línguas e o amor. Então, o comentarista aqui vai dizer que a evidência física e inicial, ou seja, o sinal do batismo do Espírito Santo, foi o falar em outras línguas. Se você fala em línguas, use com reverência, use com oração e com amor. Se deseja esse dom, peça com fé, mas busque antes o caráter de Cristo. O mais importante do que falar em línguas é viver cheio do Espírito Santo. E Paulo vai escrever isso lá em Efésios capítulo 5, versículo 18. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é o meio pelo qual o amor de Deus se torna real. É o meio que o amor de Deus se torna vivo e pessoal em nós. Ele não apenas revela o amor de Deus, mas nos torna consciente e participante dele. Deus não apenas promete, Deus garante. Glória! A esperança do cristão a esperança do cristão é viva. A esperança do crente é viva e firme. Porque a esperança do crente é sustentada pelo amor de Deus. A esperança do crente é presente, né? É a presença do Espírito Santo de Deus em nós. É um presente que Deus nos dá, que é o Espírito Santo. Para concluir, eu quero ler aqui a conclusão. Como vimos, o Pentecoste marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. Aleluia! E o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi no Pentecoste. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, nós chegamos ao final de mais um comentário bíblico. Espero que você tenha entendido. Me perdoe alguma falha na palavra, porque eu gravo aqui e já posto, tá? Eu não edito,
tá? Não faça edição, porque como eu falei aqui, vai ficar. E eu espero você aí na próxima aula. Vamos para a EBD. Você que é aluno da EBD, essa aqui é a nossa revista. Domingo nós começamos a primeira lição que foi falada para vocês agora. E se Deus assim permitir, vamos seguindo aí todos os dias. Vou orar pela sua vida. Nosso Pai, abençoa, Pai, cada ouvinte, que eles possam, Pai, entender, Pai, o poder do Espírito Santo. Aquele que não é batizado, Pai, batiza com o Espírito Santo agora, que eles sejam revestidos de poder, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um, Pai, que eles possam, Pai, viver, Pai, o que prega e possam ser cheio cada dia mais do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, fica na paz de Cristo e até a próxima, se Deus assim quiser. Ô glória!